Olá, bom dia, meus amores. Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. É uma alegria ter você aqui. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, obrigada pelas tuas misericórdias que acabaram de se renovar. Espírito Santo de Deus, essa live é sua, a minha vida é sua, me ajude neste momento a ser útil na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amores. Osvaldo, primeiro, hein, Osvaldo? Seja bem-vindo. Janetinha, obrigada pela sua presença. Bom dia, Adriana. Tânia, seja bem-vinda, querida. Fique à vontade. Mari Jose, Rubens Pereira, Tamires, sejam bem-vindos. Maicon, Arnaldo, obrigada pela tua presença. Samara, Roger, Severina, obrigada pela presença de vocês, tá? Kélia, que mais? Esse user aí tem muito número, não dá. Substitui esse número por um nome, gente, que fica fácil da gente falar, tá bom? Samara, seja bem-vinda, querida. 1 Coríntios 9, 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Aqui está uma palavra do apóstolo Paulo. O que é esmurrar o ar? O que é caminhar sem alvo? Eu acredito que, eu nunca assisti uma luta e, acredito que nunca assistirei, porque eu não gosto de pessoas batendo em pessoas. Ai, não dou conta de assistir lutas. Mas, para quem assiste lutas, Aninha, Rick, obrigada pela presença, queridos. Sabe que um murro, quando ele é dado no ar, ele é um murro desperdiçado. O murro, ele tem que ter um objetivo. E aqui, Paulo não está chamando você para sair dando murro nas pessoas. Foi só um exemplo, foi só uma analogia que ele estava falando. Eu tenho um objetivo na minha vida, eu tenho alvo, eu tenho propósito, a minha vida tem alvo, a minha vida tem propósito. A minha vida não é como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Porque quem esmurra o ar sabe que um lutador, ele treinou para aquela luta e chega lá, ele ficar o tempo todo esmurrando o ar, ele vai gastar a energia dele e vai perder antes mesmo da luta começar. Porque toda a energia dele foi gasta dando murro no ar. Mas é exatamente dessa forma que é a nossa vida sem a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Porque o Espírito Santo de Deus em nós economiza uma energia que vocês não têm ideia. Economiza seu estresse, economiza sua energia. É que você e eu precisamos entender a importância que tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Lá em João 14, Jesus deixou bem claro para os discípulos: olha, vocês não vão ficar órfãos. Vai vir, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Consolador. Sabe todas as características de Jesus, que é Consolador? Lembra quando Jesus nasceu e o nome dele, lá em Isaías já foi profetizado o nome de Jesus, que era Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz? Essas são as características de Jesus. E quando Jesus, ele estava se despedindo dos discípulos porque ia subir para junto do Pai, ele falou assim: olha, vocês não vão ficar sem essas características. Vocês não vão ficar sem o conselheiro. Vocês não vão ficar sem o consolador. Vocês não vão ficar sem o poder de Deus sendo manifestado na vida de vocês. Eu vou enviar o Consolador. Mas o grande problema da Igreja de Cristo é que muitas igrejas dão um destaque muito forte para o Espírito Santo, mas destaque para coisas tão assim grandes, milagres e línguas e não sei o quê, e tantas coisas exorbitantes que o Espírito Santo faz,
que às vezes você olha e você sente que o Espírito Santo está meio que distante do seu dia a dia, do seu perder de chave, é porque às vezes a gente acha que o Espírito Santo é só para grandes coisas, para grandes milagres. E o Espírito Santo está interessado em tudo que se refere à nossa vida. E ele quer participar de tudo. Já tem outras igrejas que nem falam muito, porque o Espírito Santo é o terceiro da Trindade, não é? Então, não dão muita importância. E não dão muita importância não é porque não acham que o Espírito Santo não seja importante. É porque eles dão prioridade a uma linha, a um evangelho, né? Que fala bastante de Jesus, fala de Deus e o Espírito Santo. Sendo que os três são Deus. Os três são igualmente importantes. Não é o terceiro da Trindade, não é um terceiro lugar. É uma terceira pessoa. Um terceiro Deus em nós. O Espírito Santo é Deus e habita aqui, está no nosso meio, para nos ensinar o caminho da verdade. Porque todo o esforço que você faz longe da verdade é inútil, é em vão. E você torna o sacrifício de Jesus inútil, em vão. Claro que ele não é inútil, não é em vão, mas na sua vida se torna em vão, se torna inútil. Porque você vai na força do seu braço resolver todas as suas questões. Se você tem o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aí com você. E você se considera uma pessoa que ora muito, que busca muita presença de Deus, mas está tão cansado. Está exausto. Porque você veio arrastando a sua vida sem entender qual é a função, qual é o objetivo do Espírito Santo. Lá em João 16:3 fala, no entanto, quando ele vier, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Você precisa entender e ter um relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa conhecer o Espírito da verdade. Porque sem esse Espírito da verdade que vai te guiar, que vai te aconselhar, que vai te confortar, que vai te consolar, vai dizer, aqui está errado, vem por aqui, esse caminho aqui, porque como que o Espírito Santo indica para você que você está no caminho errado? Ele vai tirando a sua paz. Quando nós estamos indo por um caminho errado, nosso coração se angustia. Tanto é que todas as lutas que você lutou, acreditando que Deus estava nela, que era Deus que tinha colocado você, você termina aquilo exausto, cansado e sem esperança. Então não foi uma luta, uma verdade que estava em Deus, era uma verdade que estava em você. Você que criou e acreditou nisso e foi na força do seu braço. Porque todas as guerras, todas as batalhas que o Espírito Santo conduz eu e você para caminharmos nela, nós terminamos cheios de força, cheios de fé, cheios de paz. E qualquer pessoa que passa perto da gente recebe essa paz, recebe essa força. Porque as pessoas olham e falam assim, mas como que você está desse jeito? Olha o caos que você está, olha a tempestade, olha o furacão que passou na sua vida. E era pra gente, eu vim aqui para dar força para você, mas é você que está dando força pra gente. Por causa do Espírito Santo. Por causa do Espírito Santo. Porque ele é o Espírito que nos guia ao Espírito da verdade. É ele que é o Espírito da verdade. Ele que nos faz enxergar todas as situações como elas verdadeiramente são. O Espírito Santo, ele revela para mim e para você o que está no oculto. O que está lá depois da curva que a gente não sabe. Por isso que quando você permite que a presença do Espírito Santo ela seja prioridade do seu dia, você para de esmurrar o ar, você para de caminhar sem alvo. Quantas pessoas estão aí que chegam para mim e falam assim, Fernanda, eu ainda não sei o que eu vou fazer nesse mundo. Fernanda, eu achei que eu estava certo, eu achei que eu estava fazendo certo e quando eu vi estava tudo errado. Porque não foi guiado pelo Espírito da verdade. Jesus não é o caminho, não é a verdade? Ele diz lá,
João 14:6 fala, porque os discípulos estavam falando, Senhor, nós não sabemos o caminho, nós não sabemos agora que direção tomar, o que a gente faz? Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Só que agora eu estou me despedindo de vocês, estou indo para junto ao Pai, mas eu vos enviarei o Espírito Santo, que vai guiar vocês à verdade. Quantas vezes você já viu que a sua luta foi em vão? Quantas vezes você acreditou tanto que você estava certo, no final de tudo você estava errado? Quantas vezes você ficou anos sofrendo porque você achou que alguém olhou torto para você, que alguém falou mal de você? Ah, estão falando de mim, certeza que estão falando. Como assim? Você não sabe toda a verdade. Quantas vezes você julgou pessoas pela aparência, pelo que você entendeu? E depois você foi e descobriu que não era nada daquilo que você pensou. O Espírito da verdade não deixa você dar murros no ar. Não deixa você correr sem alvo. Porque ele direciona para você para a verdade. Você quer ver uma coisa? A Igreja de Cristo dá vergonha alheia, tem hora. Gasta vídeos e vídeos e vídeos na internet, podcasts, falando mal de outros crentes. Isso é dar murro no ar. Isso é correr sem alvo. Porque o nosso alvo não é expor a vida dos irmãos que caem na fé. Não é expor a vida de pessoas, falar mal de pessoas. Nosso alvo não é esse, nosso alvo é Cristo. Porque Cristo veio derramar o sangue dele na cruz do Calvário para nos tornar, para tornar a nossa vida cheia da verdade. Você vai olhar para os irmãos que caíram, para os irmãos que pecou, com compaixão, com misericórdia. Mas cada hora que eu abro a internet é um vídeo novo, falando mal de um cantor, falando mal de outro, perdendo minutos preciosos para falar do Cristo de Nazaré, que cura pessoas, que resgata a vida, que resgata a alma do cárcere. Como ouvirão se não há quem pregue? Como saberão? Cornélio, tem um texto que fala sobre Cornélio. Esqueci o lugar, gente. Eu vou colocar na legenda, eu vou colocar a história de Cornélio para vocês. Na legenda desse vídeo, eu vou colocar a história de Cornélio. Cornélio era um centurião, ele chefiava 100 soldados, né? Ele era um centurião muito, muito honrado, muito digno, admirado. E ele não era judeu, mas ele começou a buscar o Deus dos judeus. Só que ele não era considerado alguém digno do evangelho, porque ele não era judeu. E um anjo foi falar com Pedro para ir falar do Deus vivo para Cornélio, porque ele estava com sede de Deus. Ele não sabia como buscar a Deus. Por que o anjo não pregou para Cornélio? Porque o anjo podia ter falado com Cornélio. Na Bíblia tem um monte de texto falando que o anjo falou com não sei quem, falou com Maria. Por que o anjo não pregou? Porque essa é uma função nossa. Mas nós, ao invés de falarmos de Jesus, nós perdemos tempo da nossa vida falando mal de outras pessoas. Às vezes do próprio corpo, da própria casa, da própria igreja. Fala mal do pastor, fala mal dos líderes. Sabe por quê? Porque você está dando murro no ar, você está correndo sem alvo. O meu alvo e o seu alvo é Cristo. Toda vez que der vontade de você de falar mal do seu pastor, experimenta dobrar os joelhos e orar por ele. Se tem uma pessoa que mais precisa de oração, é o nosso pastor, o pastor da nossa igreja. Mas sabe, às vezes nós nos decepcionamos, nós nos frustramos e jogamos toda essa frustração para o mundo, ao invés de jogar para o Espírito Santo. Porque quando você joga a sua frustração, sua decepção para o Espírito Santo, ele vai te guiar à verdade. Você vai olhar para o seu pastor, você não vai ver o defeito dele.
Você vai ver o grande homem que ele é nas mãos de Deus. Você vai ver quanto aquele homem pode ser usado para transformar o mundo, para ser resposta para o mundo. E você estará sendo resposta para o mundo a partir do momento que você ouvir o Espírito da verdade. Não jogue suas mágoas na internet. Não fale mal das pessoas. Não fale mal do presidente. Não fale mal. Não fale. O seu alvo é Cristo. Você vai dar murros no ar, vai gastar energia à toa e vai tornar a graça de Deus na sua vida inútil. Eu amo esse texto aqui que Paulo fala aqui, ó. Cadê aqui? 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Paulo disse: eu não vou permitir que a graça do Senhor na minha vida seja inútil. Então, toda vez que você perde tempo falando mal de pessoas, você está falando das verdades que você conhece, que você enxerga, que você viu. Não são verdades que vêm do Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito da verdade vem, ele traz compaixão, ele traz amor pelas almas que estão longe de Deus. E você vai dobrar os joelhos, você vai orar por essas pessoas. Eu não sei. Teve tanto bafafá de crente falando mal de crente na internet. Eu não sei se essas pessoas que gastam tanta energia dando socos no ar, correndo sem alvo, porque o alvo não é Cristo aí, o alvo está sendo as pessoas que você está falando mal. Eu não sei se essas pessoas dobraram seus joelhos e oraram pelas vítimas dos seus comentários. Você não sabe como é a vida da pessoa. Você não sabe como está o coração das pessoas. O único que sabe é o Espírito da verdade. Então, pega todas as frustrações suas decepções. Não fica falando mal do próprio corpo, dos da sua casa. Pega todas essas suas decepções e joga para o Espírito da verdade. Ele vai conduzir você à verdade. Porque quanto mais você ir em busca da sua verdade, melhorando seus argumentos para lacrar na internet, ou para humilhar pessoas, ou para mostrar, não, vou mostrar que fulano está errado. Você está dando murros no ar e está correndo sem alvo. Porque o seu alvo não são pessoas. A Bíblia diz que a nossa guerra, a nossa luta, ela não é contra pessoas, ela é contra as potestades do ar, contra o inimigo das nossas almas, Satanás. E quando as pessoas nos decepcionam, nossa Deus, quantos anos me enganando, que decepção, nunca que eu imaginei, tantos anos me inspirando nessa pessoa e essa pessoa me decepciona. Oi! Quantas vezes você já decepcionou pessoas? Se transmitisse para um outdoor, para um telão, os seus pensamentos, seriam mais puros? Seriam mais santos? Então, sempre quando vier a vontade de ficar falando mal das pessoas, mal do seu pastor, mal dos seus líderes, mal dos seus irmãos, experimente dobrar os joelhos e orar pela vida deles, e clamar pela vida deles. Sabe, a história de Jonas é muito interessante. Jonas fugiu, não foi porque ele estava com medo de ir para Nínive, é porque ele conhecia o coração de Deus e sabia que se o povo se arrependesse, Deus ia perdoar. Jonas fugiu porque não queria que Deus perdoasse o pecado daquela cidade de Nínive. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Nós não oramos pelos nossos algozes, nós não oramos pelas pessoas com as quais nós nos decepcionamos, com os líderes, por o nosso pastor, nós não oramos, não clamamos. Porque na verdade a gente quer que eles paguem pelo que eles estão fazendo de errado, e a gente não quer que eles mudem, não quer que eles se deem mal eternamente. Imagina, Fernanda, olha o que você está falando.
Cuidado com a síndrome de Jonas, que fugiu porque não queria que Deus beneficiasse o seu inimigo. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de coisa que você não sabe. Deus já ouviu conversa que você nunca escutou. Então, experimente deixar que o Espírito da Verdade guie seus passos. O Espírito da Verdade, em vez de você ficar doido procurando a sua chave do carro, já fica nervoso, já chega lá no trabalho nervoso porque demorou a achar a chave do carro, perdeu a chave do carro, Espírito Santo, o Senhor sabe onde está essa chave, me mostra. Você parou de dar murro no ar, você foi objetivo, você foi inteligente. Meu irmão mais velho, um dos meus irmãos mais velhos, que eu tenho duas famílias, quem me conhece aqui, né? O Leguimar, ele falava assim para mim, Fernanda, quem não trabalha com a cabeça, trabalha com o corpo. Então, você quer ser inteligente? Quer trabalhar com a cabeça? Chama o Espírito Santo. Ele está disponível para você. Permita que ele te guie à verdade. Você vai parar de ficar exausto, de ficar cansado. Você vai ser guiado à verdade das situações. Tudo que te acontece, você só vê o que te aparece no olho, que você está vendo. O Espírito Santo da verdade faz você enxergar um todo. Faz você enxergar um todo. E você para de ficar exausto, dando murro aí no ar. Tornando a graça de Deus inútil na sua vida. Não torne a graça de Deus inútil na sua vida. Você é alguém com propósito, com objetivo. A sua vida tem alvo e o seu alvo é Cristo. Quando o seu alvo é Cristo, você, além de ser curado em todo o processo da sua vida, da sua história, você é curado de mágoa, você é curado de ressentimento, você é curado de ansiedade, você é curado dos rancores. Você ainda é boa notícia para o mundo. As pessoas que se aproximarem de você vão ter prazer de estar perto de você, porque uma pessoa rancorosa, cheia de ressentimento, as pessoas, correm. Ninguém dá conta de ficar perto. Mas uma pessoa que está cheia de Deus, ela está cheia de paz. Quem é que não quer ficar perto de uma pessoa cheia de paz, gente? Quem é que não quer ficar perto de uma pessoa feliz, alegre, mesmo passando por dificuldade, por processos difíceis? Se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, Ele manifestará a verdade de Deus em você. E você, além de ser guiado para a verdade, você guiará pessoas, inspirará pessoas à verdade. Porque é a verdade que traz paz, que traz consolo, que traz conforto, que dá poder para você ter uma vida de verdade, sem ser uma vida guiada por medicamentos. Não que o medicamento não seja importante, gente. Por favor, o medicamento é importante. Mas o medicamento tem que ter data para você parar de tomar ele, E quem é que vai fazer você tomar esses medicamentos pelo tempo só necessário para estabilizar seu corpo? O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Ele equilibra essa medicação no seu corpo. Porque muitas vezes essa medicação, ela está trazendo para você algo sintético. Uma paz, uma tranquilidade passageira. Mas o Espírito da verdade, ele vem fazer você enxergar toda a sua história com a verdade pelos olhos de Deus, não pelos seus olhos, porque os seus olhos são limitados. E os olhos de Deus, ele consegue enxergar o quadro todo. E ele ajuda você a enxergar o quadro todo. João 14, lá fala, quando Jesus está explicando quem é o Espírito Santo, fala, ele ainda vai revelar os passos que vem a seguir. Porque tudo que chega inesperado na sua vida não é inesperado para Deus. Lembra que a gente já conversou aqui que Deus vai à sua frente? Ele chega lá para preparar o lugar para você chegar. Por isso que nós somos mais do que vencedores, porque nós temos um Deus que luta por nós, que chega nas nossas dificuldades e tempestade antes de nós. Mas não perca tempo julgando pessoas, atacando pessoas, falando mal das pessoas, tentando justificar sua fé, tentando defender Deus. Para terminar essa live, eu queria dizer para você, Deus não precisa ser defendido. Deus não precisa de defesa. O que Deus pede de você não é que você o defenda, é que você o ame. É que você dependa dele e que você permita que o Espírito da verdade guie os seus passos, desde um perder de chave até um câncer para ser curado. O Espírito Santo, ele pode fazer qualquer coisa
na sua vida. Ele pode revelar para você toda a verdade de toda a situação que acontece na história da sua vida. Para terminar, eu quero deixar a palavra de Paulo. Primeiro, 1 Coríntios 9, 26. Paulo fala: eu não caminhei sem alvo, eu não corri sem alvo, e nem fiquei como quem esmurra o ar. Não desperdicei minhas energias, porque o meu alvo é Cristo. E 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos na tua presença. O Senhor conhece a história de cada um. O Senhor conhece a luta de cada um. E agora, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, eu coloco a vida deles na tua presença. Em nome de Jesus, Espírito Santo, os guie para a verdade. Que eles enxerguem o alvo principal para qual nós devemos correr todos os dias, que é o Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré. Nos ajude a não deixar que a graça derramada na cruz do Calvário seja inútil na nossa vida. Abra os nossos olhos para que a gente não desperdice energia no que não é do céu, no que não vem do seu coração, porque nós não queremos nos cansar nem ficar exaustos, porque aqueles que esperam no Senhor não se cansam, não ficam exaustos, porque nós somos guiados pela verdade e as nossas forças são renovadas como a da águia. E nós voaremos como a águia nas alturas, acima dos nossos problemas, acima das nossas tempestades, porque o Senhor, Espírito Santo de Deus, pode nos conduzir à verdade de toda a situação que nos acontece, de tudo que nos acontece. Em nome de Jesus, eu coloco cada um de vocês na presença de Deus agora, que está machucado, que está ferido aí, no seu coração, na sua alma, de decepções, de frustrações. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja curado, seja curada. E se a sua dor é física, está com dor de cabeça, está com alguma enfermidade, algum problema impossível na sua saúde, em nome de Jesus Cristo, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre a sua enfermidade no seu corpo agora, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Até amanhã às 6h30. Se você gostou dessa live, vai ficar salva no Instagram. Curta, comente e compartilha. E se você ainda não me segue em qualquer plataforma é música, né, gente? Em qualquer rede social, tá escrito lá, Fernanda Matos 72, Palavras Curam. Será um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.